E aí, tudo bem? A gente tem vivido tempos bem difíceis, né? E eu queria tentar falar um pouquinho hoje sobre como a gente enfrenta as problemáticas urbanas a partir de uma perspectiva bíblica e cristã. Os tempos estão tão difíceis. Eu estou como coordenador de uma comunidade terapêutica e a gente recebe todo dia, algumas vezes por dia, pessoas aqui para o tratamento. Geralmente vem a mãe com o filho. E os discursos, eles acabam sempre sendo os mesmos. Meu filho é uma pessoa boa, meu filho ele tem um problema com as amizades, meu filho só usava maconha, agora que complicou porque ele está usando outras drogas. A gente começa a perceber uma fragilidade naquilo que é maternidade e paternidade. Os pais se sujeitam aos filhos, não tem uma... Eu não estou generalizando, tá? É mais assim, um grande problema maior que a gente vê é a questão dessa desestrutura familiar, uma desconstrução de identidade. Né? E se eu desconstruo a identidade familiar, eu crio indivíduos com uma confusão de papéis. Indivíduos que não conseguem se colocar na sociedade, indivíduos frágeis. Soma-se a isso a questão da banalidade do mal. Eu estava assistindo um documentário sobre a geopolítica da cocaína e a estruturação do processo de tráfico de drogas, né, na Colômbia. E é interessante que a repórter que estava fazendo esse documentário, ela traz uma fala muito parecida com a da Hannah Arendt, quando ela participa do julgamento do comandante nazista, né, que era responsável pela logística das pessoas que iam para as câmeras de gás, né, que é a ideia da banalidade do mal. E é fato, quando a mãe fala, olha, meu filho é um cara legal, uma pessoa do bem, e você começa a conhecer, tirando as distorções de caráter, deformações, realmente são pessoas que, no fundo, elas são boas. Assim como o comandante nazista que saía lá do trabalho, batia o cartão dele, ia para casa, tomava banho, colocava pijama, chinelo, fazia suas preces antes do jantar, junto com a família, assistia a novela e ia dormir. Ele só cumpria regras. Essa normalização do mal, ela é fruto de uma sociedade corrompida, né? Porque a mente está corrompida. Né? Enganoso é o coração do homem, miseravelmente corrupto. É o que as escrituras dizem. E quando eles estão falando, a escritura está falando ali, a Bíblia está falando em coração, na verdade, é sobre a mente, né? A nossa mente, ela é enganosa, é miseravelmente corrupta. E nesse processo, a gente começa de uma forma fantasiosa a criar deuses à nossa imagem e semelhança, e não a buscar parecer com o Deus crucificado, com Cristo, né? O Deus que se fez carne e morreu por nós e nos deu uma direção que deveríamos ser como Ele. Mesmo nos meios da igreja, nos meios cristãos, falta autoridade e sobra austeridade. Então, a igreja, muitas vezes, ela cria uma linha de regras onde quem passar daquilo para baixo já está condenado ao pecado. Né? A gente faz acepção de pessoas o tempo inteiro. A gente julga pessoas o tempo inteiro. E qual que é o fruto disso? Eu tenho recebido várias solicitações de pastores e líderes cristãos que me procuram com problemas diversos, mas todos na área da identidade. Né? Então, problemas com relação à sexualidade, ao uso de drogas. Né? Por quê? Porque a igreja, ela sofreu um apagão. Né? Primeiro, a gente precisa entender que a igreja ela foi se transformando num clube, né? Que depois virou um restaurante, onde tem um cardápio para cada tipo de pessoa. E os integrantes da igreja, os membros da igreja, eles são tratados mais como clientes do que como ovelhas. Né? E aí o cliente tem sempre razão, eu preciso agradar o cliente. Né? O medo da igreja esvaziar. Só que olha só, a grande questão que fica é, poxa,
Por que essa igreja está aberta? Quem abriu? Foi só alguém que pensou, putz, eu vou abrir uma igreja porque é da hora? Ou foi o Senhor que direcionou essa pessoa, que demonstrou a vocação e o propósito dessa pessoa, né? Que dirigiu essa pessoa, né? Nessa empreitada cristã e ministerial? Porque se foi isso, né, a gente às vezes perde a percepção de quem é a igreja. Né? A igreja, primeiro, somos nós. Né? E ela é para Cristo e dele. Né? A gente é ferramenta nesse processo. Mas quando a gente quer se tornar propriedade disso, né, ou proprietário disso, perdão, as coisas ficam complicadas. Então, como que a gente vai pregar Jesus? Porque se eu falar de pornografia, um terço da igreja vai ficar indignado. Se eu falar de sexualidade, 50% da igreja vai querer me bater. Se eu falar sobre pecado, luxúria, se eu falar sobre ganância, se eu falar sobre doutrinas de Jezabel, Mamon, Balaão, né, eu vou criar um sério problema. Mas isso é quando eu deixo de crer que quem convence é o Espírito. Então, eu preciso primeiro estar debaixo de uma dispensação do Espírito. Isso eu tenho que ter tempo de oração, de jejum, de consagração, de estudo da palavra, de conhecimento. Segundo, eu tenho que amar. Mas amar não significa aceitar. O amor de Deus acolhe a todos, mas não aceita tudo. Né? A característica do cristão, ela não está em usos e costumes, mas ela está expressa a partir do fruto. Então, a partir do fruto que eu defino. Né? A gente acha que marca, sinal, selo do Espírito Santo é falar em línguas, e não é. A marca, o selo do Espírito Santo é o fruto que eu carrego, o fruto que eu entrego, o fruto que eu alimento. Então, essa é a preocupação. A gente precisa, na verdade, entender que em qualquer situação, em qualquer contexto social, a gente precisa levar as pessoas até a cruz. E é o Espírito Santo que vai convencer, vai moldar e vai transformar. E a gente tem que quebrar um pouco essa percepção de síndrome messiânica, onde a gente quer ser Messias. E definir, né, quem vai ou não para o céu, ou entrar numa piração que eu sou responsável pela vida. Não, eu sou responsável por levar aquela pessoa até a cruz. Daí por diante, é entre ela e Deus. É demonstrar que a gente precisa, e o que o mais importante na nossa relação com Deus é o próprio Deus. É a presença do Espírito Santo. A gente precisa chamar as pessoas para a mesa. E tratar com amor na mesa, mas tratar também com ensino. Levar as pessoas ao pleno conhecimento. Porque depois que eu sei, eu posso decidir. Né? E é uma decisão difícil, porque decidir pela cruz ou decidir pelo inferno. Mas não compete a mim, porque a única coisa que eu faço como igreja é lançar a semente. E a semente, ela vai cair em vários tipos de solo. Naqueles solos que são férteis, que são receptíveis, naqueles solos que querem receber e investir na semente, para que a semente possa germinar, crescer e frutificar. É onde o Espírito Santo vai trabalhar, vai moldar e vai alinhar os pensamentos. Mas eu preciso trabalhar com a verdade, preciso falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade sobre mentira, sobre fofoca, eu tenho que falar a verdade sobre traição, adultério, pornografia. Eu tenho que falar a verdade sobre sexualidade. E a pessoa decidir se ela quer a cruz ou se ela quer o inferno. É isso. Mas a gente precisa parar de negociar, de barganhar com as vidas, de criar promessas que não estão na Bíblia, de ficar passar mais tempo, de repente, adorando Mamon, né? Ou servindo a Jezabel na liturgia do culto, do que realmente entregar para as pessoas o mapa do caminho, que é estreito e que tem uma porta apertada, mas que é único.
que pode levar à salvação da mente, da alma, do corpo. É o único que no final dele tem um banquete. Tem uma cidade santa que desce do céu para que nós possamos ser cidadãos dessa cidade e continuar a viver para a glória de Cristo. É isso.